Olá pessoal, como estão? Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade, né, na parte de gerenciamento do home care que a gente iniciou na semana passada. Vamos dar seguimento, né, digamos assim, à aula da semana passada. Então vamos lá. Ainda falando dos recursos e materiais, os recursos materiais dizem respeito, além dos itens que envolvem a estrutura da sede do home care, também a questões referentes aos medicamentos, materiais e equipamentos para a implantação da assistência domiciliar. Os recursos materiais estão diretamente ligados à modalidade de assistência que a empresa de home care oferece. Então, se é uma empresa de home care que oferece apenas recursos ou apenas a assistência domiciliar para pacientes de gerenciamento, que é um atendimento pontual, né, como eu já expliquei a vocês, então essa empresa ela vai ter que dispor, né, dos materiais e equipamentos necessários para a realização desse tipo de assistência. Se é uma empresa que oferece assistência para pacientes moderados, né, pacientes que exigem uma estrutura mais sofisticada, digamos assim, né? Um paciente modalidade 3, que a gente precisa implantar técnicos de enfermagem, uma equipe mais completa, a gente vai precisar dispor, né, não só dos medicamentos que esse paciente vai utilizar, mas também dos materiais e dos equipamentos para poder implementar e implantar a assistência domiciliar desse paciente. E que equipamentos são esses? Cama, suporte de soro, a escadinha, cadeira de banho, cadeira de rodas, né, entre outros que possam existir. Quais os itens que envolvem o gerenciamento do home care? Dos materiais, o enfermeiro é essencial pela mensuração de materiais que serão necessários para o acompanhamento e realização dos procedimentos nos pacientes, feita em caráter de atendimento domiciliar. A previsão dos materiais poderá ser mensalmente ou semanalmente, conforme a demanda de pacientes que a empresa atende, ou ainda conforme o protocolo da empresa, ou ainda conforme o tipo de assistência prestada a nível de pagamento, né? A nível de convênio. Por exemplo, se é um paciente SUS, pode ter um tipo de protocolo. Se é um paciente plano de saúde, cada plano de saúde ele tem uma modalidade de assistência, de assistir esse paciente. Ele pode assistir com materiais quinzenalmente, ele pode assistir com materiais mensalmente, ele pode assistir com materiais semanalmente. Então vai depender muito, né, do protocolo da empresa e da prestadora de serviço desse paciente. Pode-se considerar como materiais todos os necessários para o desenvolvimento das técnicas assistenciais, como, por exemplo, seringas, agulhas, luvas de procedimento, luvas estéreis, luvas cirúrgicas, gases, micropores, esparadrapos, equipo para administração de soluções, né? Equipos para punção venosa, sondas de aspiração, sondas de alimentação, vesicais, fios de sutura, entre outros. Todos os equipamentos e todos os materiais necessários para realizar qualquer atendimento, qualquer procedimento que exija esse paciente, ele tem que ser oferecido pelo home care, tá? Alguns dos critérios para a compra de materiais que podem ser utilizados são a previsão de materiais. A previsão dos materiais ela é realizada através da média de utilização de cada material no serviço, ou seja, cada mês de consumo de material será identificado o número específico de cada material utilizado e a partir de 2 ou 3 meses é estabelecida uma média de consumo pela empresa. Este número ele pode constituir-se na previsão dos materiais para compra no próximo mês. Então, o enfermeiro ele vai fazer essa previsão de gastos com material, né, a depender da demanda do paciente. A gente entende que tem que ter uma quantidade extra, porque imprevistos acontecem e emergências podem acontecer mesmo com o paciente em domicílio. Especificamente, quando trabalhando em home care, o enfermeiro, além da média de materiais consumidos mensalmente, tem a informação de internações domiciliares e procedimentos técnicos
que estão sendo desenvolvidos em domicílio, o que ajuda a determinar a previsão do número de materiais para o próximo mês. A variável de quando maior o número de pacientes, maior o número de materiais, nem sempre é uma variável aconselhada de utilização, uma vez que o que determina a quantidade de materiais são os procedimentos realizados nos pacientes e não somente o número de pacientes que estão sob atendimento. Então, isso vai variar do tipo de paciente, da demanda que o paciente possui a nível de procedimento, a nível de atendimento, a ser realizado nele, para assim, então, se fazer uma previsão, do que vai gastar com esse paciente. A gente não pode calcular apenas em cima, do número de pacientes, porque nem todo paciente tem a assistência igual, nem todo, não acredito que nenhum paciente tenha assistência exatamente igual, Assim, por exemplo, se no mês de março há um paciente em caráter de internação que está sendo realizada a aspiração de secreção das vias aéreas e ao todo são 10 pacientes internados, sendo que 9 não necessitam de aspiração de secreção, a compra de sondas de aspiração será a partir deste que realiza o procedimento e não dos 10 pacientes, Todas as previsões de materiais devem ser acrescidas de um número extra para se ter segurança que este material será suficiente para o desenvolvimento do cuidado de todos os pacientes que estão sob atendimento e que possam entrar no serviço. No mês que houver um consumo elevado, o enfermeiro, conforme acompanha a entrada dos pacientes no serviço, já realiza a solicitação de compra extra. Então, é um quesito assim, bastante variável, que por mais que você mensure e calcule em cima do que você tem, vão sofrer variações, no sentido de paciente ser desassistido ou paciente entrar, o paciente que era assistido com um tipo de atendimento que saiu, entra outro paciente que não é a mesma modalidade de assistência, então não é o mesmo tipo de material que vai ser utilizado, não é a mesma assistência que vai ser utilizada, enfim. Então, por mais que não seja uma coisa concreta e fixa sempre, a gente precisa mensurar, tentar mensurar, para poder conseguir chegar a nunca faltar material para esse paciente, tá? E quando acontecer, tem que procurar de alternativas, para solucionar a questão. Em algumas empresas, utiliza-se uma maleta que acompanha o profissional de enfermagem até a casa do paciente para os devidos procedimentos. Esta maleta diariamente é conferida e reposta conforme a necessidade na realização dos procedimentos. Assim, é possível identificar quais dos materiais foram expedidos pelo home care e para quais pacientes. Deve ser estipulada a rotina de reposição de cada maleta, ou seja, se será feita a cada 24 horas ou conforme os gastos de materiais com os pacientes, ou uma vez por semana. Essa conclusão é tomada com a elaboração da rotatividade do fornecimento de materiais pelo enfermeiro, pelo grau de complexidade dos pacientes atendidos e demanda de materiais. Então, vai mais pelo tipo de protocolo mesmo, da sua instituição, da sua empresa. Existem empresas que protocolam que o material pode ser enviado o material mensal, e ficar no domicílio do paciente. Porém, existem empresas que esse material ele tem que ficar, por exemplo, se é um paciente que faz gerenciamento de curativo, ele tem uma lesão sacral, um exemplo, e ele precisa fazer curativo diariamente, o material não fica no domicílio, fica com a mão do profissional que vai realizar o procedimento. Então, vai depender desse protocolo, ou eu vou deixar semanal, ou mensal, ou na mão do profissional, O que não pode é faltar, de fato, o material para o paciente. Pode-se também deixar maletas prontas para determinado procedimento, por exemplo, uma maleta para intubação traqueal, troca de cânula de traqueostomia, etc. Assim, após a realização do procedimento, sabendo o material que cada maleta contém, é só verificar quais materiais foram utilizados. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, profissional. A minha paciente, ela usa gastrostomia, como eu já comentei com vocês em outras situações. A sonda de gastrostomia, a depender da marca que você utilize, ela vai durar, tem marcas inferiores 1 mês e umas marcas melhores 5 a 6 meses. Eu estou livre de acontecer alguma intercorrência e o cuff estourar,
ou da sonda externar, acontecer algum problema, não estou livre, pode acontecer. Então, o que eu faço? Eu sempre tenho uma maleta de backup no domicílio, né? Fica um material lá pronto para uma troca de sonda. Eu tenho uma sonda, eu tenho uma luva, eu tenho uma xilocaína. Tudo que eu vou utilizar, tudo que eu vou precisar para trocar a sonda da paciente, eu tenho numa maleta lá. Quando eu preciso utilizar essa maleta, quando acontece essa intercorrência, já aconteceram algumas vezes, na realidade, poucas foram as vezes que essa sonda foi trocada pelo prazo de validade, né? Sempre ocorre algo. Quando acontece, eu utilizo imediatamente, eu já informo a operadora, eu já informo o home care o que aconteceu, o que foi utilizado, né? E ele já me envia uma outra maleta, porque eu preciso ter sempre uma maleta de backup, porque é uma sonda que não encontra aqui para vender facilmente, né? Então eu preciso de fato ter essa sonda no domicílio para uma emergência. Eu tenho no domicílio da paciente ambu, eu tenho no domicílio da paciente oxigênio, eu tenho no domicílio da paciente, eu não tenho kit de intubação porque não é uma paciente que, né, com risco para tanto, mas eu tenho um kit de medicação, né, de algumas medicações importantes venosas. Então tudo isso é muito importante para dar uma assistência de qualidade para o profissional que assiste o paciente, ele ter segurança também estar realizando o atendimento. O armazenamento e controle de validade dos materiais são de suma importância no gerenciamento dos materiais na empresa. O enfermeiro que atua na sede do home care sempre está em acompanhamento para certificar-se que os materiais estão armazenados de maneira correta e estão dentro do prazo de validade estabelecido. Padronização dos materiais. A padronização de materiais refere-se à avaliação dos materiais existentes no mercado e posterior padronização de um tipo de material apenas, sendo que este será o de escolha para compra. Por exemplo, avaliar os diversos tipos de seringas de insulina e selecionar um tipo para compra. Essa avaliação deve se adequar-se ao custo e benefício dos pacientes. Eu vou dar o mesmo exemplo da sonda. Eu tenho uma sonda mais inferior, que ela é mais barata, e tenho uma sonda mais cara. A mais inferior dura 1 mês, a mais cara dura 5, né? Eu sempre tenho das duas na minha maleta de backup, porque a depender da situação eu vou utilizar a que dura menos tempo e fazer a troca com o mês. Tá? Em relação ao armazenamento e controle de validade, é importante que a CAF do home care, a Central de Assistência Farmacêutica, que tem que ter dentro do home care, ele tenha um controle fidedigno de lote e validade de todo o produto. Tá? E o que a gente recomenda e que a gente vê muito fazerem o contrário? Não se recomenda cortar cartelas de remédio, né? Sobretudo e tirando por comprimido, porque eu perco a validade do produto, eu não vejo. E uma vez que eu não vejo, eu não vou utilizar, porque o que me garante que está dentro da validade? Tá bom? A padronização deve ser feita sempre com o uso da rotinização dos procedimentos, nos casos dos curativos através do uso de protocolos. Os protocolos descrevem os materiais e custos dos procedimentos e a técnica a ser realizada. Os protocolos, eles além de descrever, né, qual é o material, o procedimento que vai realizar, a técnica, você tem que justificar para o plano de saúde ou para a empresa por que você está utilizando aquele material. Então, você vai avaliar a lesão de um curativo e você vai solicitar um determinado tipo de material e vai justificar por que você quer aquele material. O importante da padronização dos materiais é que esta deverá ser feita sempre em conjunto com toda a equipe envolvida nas ações de atendimento ao paciente. Todos que utilizam os materiais para a realização dos procedimentos devem colaborar com as informações para a elaboração da padronização. Avaliação. No decorrer dos dias em que os materiais estarão em uso, é importante sempre realizar uma avaliação da eficiência dos mesmos frente à realização das técnicas. Os pacientes que realizam autocuidado, como por exemplo as trocas dos curativos, também devem ser questionadas sobre possíveis desfeitos ou inconformidades dos materiais utilizados. Os profissionais envolvidos na realização dos procedimentos nos pacientes devem possuir um formulário de preenchimento e controle de ocorrências sobre defeitos de materiais, a serem instruídos quanto à forma de preenchimento e à importância da utilização desse instrumento para avaliação de materiais. É muito complicado, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele vai fazer curativo a cada 48 horas, a cada 72 horas, em membro inferior,
A exemplo simples, um pé diabético e é um paciente que deambula, esse paciente vai andar, vai sujar a gase vai cair, então esse paciente vai realizar o autocuidado, sem eficiência nenhuma. E esse material vai sair de onde? Porque se o material estiver no domicílio, o paciente vai acabar utilizando o material que você deixou no domicílio. Então, assim, vai depender muito do protocolo da empresa e é uma via de mão dupla. A gente precisa da colaboração do paciente, sobretudo do familiar, né? No tratamento e na importância desses materiais, na consciência, na realidade, desses materiais e no uso desses materiais. Geralmente, quem preenche esse formulário nos hospitais e postos de saúde é o enfermeiro, né? Que a partir da avaliação própria ou do pessoal de enfermagem verifica a exatidão das informações e posteriormente encaminha esse formulário ao setor encarregado pelas compras dos materiais e comissão de padronização de materiais, caso esteja ainda constituída na instituição. No caso do atendimento domiciliar, é importante que os técnicos de enfermagem também tenham acesso a esse formulário, assim como os demais membros da equipe de saúde, já que eles estarão em contato contínuo com o paciente e os materiais que estão sendo utilizados no domicílio, nas internações domiciliares, né? O enfermeiro, então, ao receber, né, esse formulário do técnico ou de outro profissional, ele vai verificar e vai validar o que foi observado. Nesse formulário, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, vai relatar qual a ocorrência o que houve de manejo de materiais, como, por exemplo, ao instalar o soro, o equipe utilizado vaza a solução. Ou outro exemplo, ao pegar a seringa, observou-se que não estava embalada a vácuo corretamente, então não está estéril, tá? O enfermeiro, como coordenador da equipe de enfermagem, terá a responsabilidade de avaliar se o que aconteceu foi um caso isolado, né, ou se está ligado diretamente à qualidade desse material. Após o preenchimento do formulário de avaliação, este deverá ser entregue ao encarregado das compras e posteriormente discutido com o fornecedor. Já aconteceu comigo também, vou dar outro exemplo pessoal, profissional. A dieta da paciente, dentro do prazo da validade, ela começou a aparecer grumos, como se fossem coágulos, né? Obviamente que ela usa via dieta interal, via GTT, a gente não infundiu. Eu tive que fotografar, pegar lote, pegar data, preencher o formulário, encaminhar para a empresa e a empresa procurou o fornecedor para poder solucionar, porque estava dentro do prazo de validade. É importante que qualquer entrada de materiais novos na empresa seja apresentada a toda a equipe envolvida com atendimento ao paciente, incluindo a realização de treinamento quando necessário, né, para controle necessário para como utilização dos materiais e otimização dos gastos. Né? Então, se um paciente vai começar o uso de uma bomba de fusão, então você vai lá, vai treinar o paciente como usar essa bomba de fusão, o técnico em como usar essa bomba de fusão, né? Enfim, os treinamentos que tem sempre que existir na equipe. Previsão da alta. Os pacientes de internação domiciliar que estão na fase do desmame do serviço, né? Conforme descrito no módulo 3, né, que a gente viu lá daquele programa da assistência domiciliar, necessitarão exercitar o autocuidado e ou cuidador quando a primeira alternativa não for possível. Faça necessária a orientação do paciente frente à utilização de materiais conforme a possibilidade do mesmo. Então, você vai começar a ensinar o paciente a utilizar os materiais que você utiliza nele, tá? Dessa forma, nem sempre o paciente com alta hospitalar que estava realizando o curativo com determinado produto irá dar continuidade ao uso desse produto, por alguns motivos, como inacessibilidade ao produto, custo do produto ou por falta de informação. É conveniente que o paciente familiar e ou cuidador recebam as informações acerca dos produtos que o paciente deverá dar continuidade no tratamento, a forma de utilização desses produtos e o acesso ao produto, né? Essa informação vai diminuir o risco da necessidade de novas internações, porque uma vez que você não deixa o paciente orientado da forma correta, ou que ele altere um produto que ele estava usando que é o correto, é um paciente que pode voltar a ser paciente de internação hospitalar e a posteriori de internação domiciliar. Materiais esterilizáveis, né? Os materiais que podem ser reutilizados, como o caso das pinças, né? Deve-se manter uma rotina de lavagem e preparo para esterilização. Dessa forma, se a empresa não dispõe de autoclaves ou demais equipamentos, os produtos necessários para a esterilização de materiais, estes serão lavados e levados a um serviço contrato
pela empresa que realizará o procedimento. Então, se é um material que ele tem que ser, né, reesterilizado, ele tem que passar pela desinfecção, né, pela imersão em detergente enzimático, a empresa tem que arcar com todo o processo correto para ser reutilizado, tá? Muito obrigada a todos, espero que tenham gostado e até a próxima.